Nós vamos ler um texto que está em Juízes, no capítulo 15. Eu gostaria de pedir, vai falar com ele? Perfeito. Juízes, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 14. Estou passando alguns dias na casa do meu irmão, da minha cunhada, um casal de príncipes, tem me abençoado muito, e eu aproveito para agradecer também por abrir a porta da sua casa e nos servir de forma tão especial. Juízes capítulo 15, verso 14, diz assim o texto: chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados. As suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou Sansão uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a e feriu com aquela queixada 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou aquele lugar de Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Complete esse texto. Dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Eu gosto dessa expressão. Tendo ele bebido, ele recobrou alento e reviveu. Verso 16, 15. Daí chamar-se-á aquele lugar de En-Acoré até o dia de hoje. Verso 20, para fechar. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Queridos, nós estamos hoje diante de um texto histórico e que retrata o cuidado de Deus com o povo hebreu durante um período que nós chamamos de tempo ou era dos juízes. Este tempo ou era dos juízes é um tempo de aproximadamente 360 anos, que vai desde do tempo em que o genro de Caleb, chamado Otiniel, assume a frente para invadir Quiriate Arba, ou como nós chamamos de Hebrom, a região de Hebrom. Ali nasce uma forma, uma estratégia de Deus para defender o povo. E durante todo esse tempo, Deus vai levantando juízes que possam trazer um certo alento, uma certa cobertura ao povo hebreu. Este tempo, ele vai até o surgimento da monarquia, quando Deus escolhe Saul, que procurava jumentas do seu pai, e Deus então decide marcar o encontro de Saul e Samuel, e dá a Saul a ordem de ser o primeiro rei de Israel. É quando nasce o tempo de monarquia para o povo hebreu. Então, durante o tempo de Otiniel, até esse tempo de Samuel, que vem a ser o último juiz de Israel, nós temos líderes fortes, líderes não tão fortes, e líderes fracos, que vestiram a identidade de juiz, tais como Débora, uma campeã, uma líder nata. Temos Otiniel, que eu acabei de citar, Jefté, Eude, Sangar. Temos Samuel, que é o último. Temos líderes não tão fortes assim como
Baraque e Gideão. Temos também líderes, juízes, que não foram tão fortes e nem tão vacilantes, mas são considerados os mais fracos, mas que marcaram a história, tal como Abimeleque e tal como Sansão. E eu quero olhar para este juiz, considerado não tão forte, nem médio, nessa força da fé, e eu quero aprender com Sansão, porque nós temos na história do trajeto de Sansão, princípios que servem para nós esta noite. Um juiz do Senhor, escolhido. A mãe era estéril, não podia gerar filhos. Deus visitou e disse: você vai ter um filho, e esse filho será nazireu, não deve estar próximo de bebida forte, não deve colocar navalha sobre o seu cabelo, porque usarei este moço para trazer salvação ao povo hebreu. Sansão, ele tem a capacidade de receber do Senhor um revestimento e uma autoridade para guerrear, não com homem, mas com um exército, com um grupo de pessoas. Este moço, o texto do capítulo 13 de Juízes vai contar que ele nasce, ele cresce, e ele se apaixona então por uma mulher dos filisteus. Abre um parêntese, os filisteus são aqueles que oprimem o povo hebreu. Então, ele está namorando a garota entre os filisteus, e no processo de visitar a garota, o texto diz que aparece um leão, ele guerreia com o leão, e rasga, o texto diz que ele rasga o leão ao meio, e ele chega para namorar como se nada tivesse acontecido. Ele lança o desafio entre os filisteus, ele coloca uma pergunta, dizendo: se vocês descobrirem a resposta desta pergunta, nós vamos ter aqui uma recompensa. E o texto diz então, que ele conta para sua esposa qual era o segredo daquela sua pergunta. Ele descobre que houve um boicote, e ele guerreia, e o texto diz que ele mata 30 homens. Quando ele mata 30 homens, uma força, uma autoridade do Senhor, os filisteus vão até os hebreus e disseram para os hebreus: nós queremos a cabeça desse rapaz. Os hebreus ficaram com medo e disseram: vocês são autoridade sobre nós, vocês nos oprimem, então nós vamos falar com ele, vamos entregá-lo. Então o texto diz que 3.000 hebreus foram até a casa onde morava Sansão e pediram para que ele se entregasse. Se entrega, rapaz, porque a opressão é forte e vai aumentar sobre nós, porque eles governam sobre nós. Então Sansão disse: se vocês querem me levar, está aqui, podem me amarrar. Amarraram ele com cordas novas. Você consegue me ajudar na pregação? Amarraram Sansão com cordas novas, colocaram cordas sobre os seus braços, sobre as suas pernas, e ele é levado até a terra dos filisteus, no meio do deserto. Mas lá no meio do deserto, Deus derrama sobre ele uma força, um revestimento. E o texto diz que Sansão fica tão valente que ele consegue soltar as cordas novas como se fossem fios queimados. E quando ele solta, ele parte para cima. Está na Bíblia, não é história minha. Ele consegue pegar uma queixada de jumento fresca, um pedaço da cabeça do jumento, e ele consegue matar 1.000 homens. Oh, que autoridade, que unção, que poder que Deus derrama sobre Sansão. Mas o texto diz, que nós acabamos de ler, que quando ele acaba de matar, ele não apenas mata, ele enterra os caras, ele amontoa os caras. E agora, depois dessa força, desta vitória, o texto diz que ele se assenta no deserto. Ele começa a pensar: rapaz, eu já estou um tempo sem beber água. Deixaram eu sem água de propósito? É para pedir a água. Senhor, eu estou sem água. Eu estou sem água. E sem água eu vou morrer de sede. Sem água eu ficarei frágil. Eu me tornarei uma presa fácil às mãos dos filisteus. Então ele começa a orar: pega minha água para mim, porque Deus vai responder a oração agora. Chegou a água. Olha que coisa linda. Quando ele começa a orar, desesperado: vou morrer, estou frágil, não tem chance para mim, não tem solução.
Eu não consigo resolver. A força do meu braço não resolve o problema da sede, porque é um problema interno, é um problema onde ninguém consegue chegar, é um problema de natureza, é um problema de corpo, é um problema de estrutura física. Como é que eu vou beber água no deserto? Eu me tornarei presa fácil. Então o texto diz que ele clama ao Senhor, ele começa a orar dizendo: Senhor, eu não sei como é que o Senhor pode fazer, mas matar filisteu eu mato, amontoar filisteu eu amontou, eu consigo fazer montões e montões de inimigos, porque o Senhor me deu força para vencer, para guerrear, para batalhar. Mas sede é um problema que eu não resolvo, sede é um problema interno. Eu não sei como o Senhor pode fazer, mas eu preciso de socorro. E quando ele está orando, o Senhor manda do céu, eu não sei se foi um raio, mas cai sobre a terra, e o texto diz que bate na pedra, e a pedra é fendida, a pedra se abre e começa a jorrar água, e ele começa: meu Deus, não pode, tem uma mina de água aqui. Eu não sei se ele vai se arrastando, mas ele chega até a fonte e ele começa a beber. O Senhor me trouxe aqui esta manhã para te dizer: aquilo que o seu braço não resolve, aquilo que o seu dom não resolve, aquilo que o seu dinheiro não resolve, aquilo que o seu talento não resolve, aquilo que o seu sobrenome não resolve, o Senhor manda dizer esta manhã: a sua oração resolve, o seu clamor resolve. Quando você abrir o seu coração, Deus resolve. Eu tenho aprendido nestes anos que Deus tem várias formas de se revelar, Deus tem várias formas de se manifestar. E eu olho para Sansão e eu vejo pelo menos duas formas de Deus manifestar a sua unção, pelo menos duas. E eu separei aqui a afirmação de que existe uma unção externa e uma unção interna. Amados, você pode ser quem você acha que é, mas tem situações que nos colocam para sentar e para chorar, porque a gente não resolve. Fui pastor na Barra da Tijuca, um bairro nobre do Rio de Janeiro, durante 4 anos e meio. Fui chamado às pressas a uma casa, uma mansão que eu nunca entrei. A porta da casa é quase a dimensão da altura deste pé direito aqui. Uma porta absurda, não sei para quê, vai vir gigante visitar. Porta de novela. Para abrir, você abre, você pode passar pelos 2 lados da porta. Uma casa com muitos cômodos. Uma garota de 14 anos cortando os pulsos. O pai médico considerado no Rio de Janeiro: não sei o que eu faço mais para convencê-la de não se matar. A mãe, uma grande empresária. Ah, meu irmão, tem situações que a gente senta e chora. Tem situações que o pastor não resolve. Tem situações que o amigo que a gente tem no governo não resolve. Tem situações que o contato do consulado não resolve. Tem situações que o psicólogo não resolve, o médico não resolve. Mas o Senhor é aquele que abre fontes no deserto. O meu Deus é aquele que diz: o que você não pode, eu resolvo. Unção externa e unção interna. A unção externa é aquela que Deus traz sobre nós para fazer alguma coisa para Ele. Jesus disse: a unção do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas. Eu prego as boas novas para Ele. Tem unção que Deus derrama para fazer algo para Ele. Você consegue me ajudar a pregar? Tem unção que Deus derrama para fazer algo para... Agora tem unção que vem sobre nós, é para Deus fazer algo dentro da gente. Ah, me ajude a pregar esta manhã. O Senhor tem uma unção especial. Não é para fazer algo para Ele, é para fazer algo para nós. É a unção dita lá por o escritor, quando ele diz, eu separei para você, 1 João 2:27, não precisa procurar. A unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira. Como ele vos ensinou, assim nele permaneceis. É uma unção que está relacionada ao que Deus quer fazer dentro da gente. É uma unção que está relacionada ao cuidado, à cura, ao toque de Deus
dentro da gente. Ninguém vai saber. Não tem como tirar um raio-x dessa unção. Não tem como fazer uma ultrassonografia. É algo que está dentro. É uma sede que tira o seu sono, tira a sua paz. É uma sede que te dá medo. É uma sede que dá desespero. Aí o Senhor diz: no meio do deserto, eu sou perito em abrir fontes. Pergunte a Agar. Pergunte a Jacó. Deus é bom para fazer fonte no deserto. Eu vou repetir para você levar para casa essa palavra. Deus é perito em fazer fontes no deserto. Eu não sei se você teve a oportunidade de, no Brasil ou aqui na América, de ir pela estrada Pará, onde tem uma corrente de água da fonte. Aquela aguinha que vem, irmão, no Brasil não dá para beber em tudo quanto é fonte, tem umas também sujinha, mas tem umas lá pro meio do nada, você vê, aí isso é corrente de água fresca, isso aí, aí você para, você lava o rosto, você bebe, é água fresca. Irmãos, o meu Deus é bom em preparar água fresca no deserto. O Senhor olha e diz: eu vou tratar daquilo que ninguém pode tratar, aquilo que o seu braço não consegue, aquilo que a sua força não consegue. Irmãos, tem coisas que seu dom resolve, tem coisas que seu talento resolve, tem coisas que suas estratégias resolvem, tem coisas que seu dinheiro resolve, tem coisas que seu passaporte resolve, tem coisas que seu visto resolve. No entanto, tem coisas que nada disso resolve. A gente senta no chão e começa a chorar dizendo: não dá para mim. E você começa a clamar, você começa a gritar dizendo: Deus, eu preciso de um socorro. E quando você menos espera, o Senhor, Ele faz. Eu não imagino, me perdoe, assembleano é meio avivado demais, me perdoe, eu olho uma gotícula, opa, está umedecido, ou tem alguma coisa, tem alguma rachadura no chão, aí começa a cavar e sai uma fonte. É Deus dizendo: eu vou cuidar de você no deserto. Tem gente pronta para isso? Levanta sua mão e diga alguma coisa a esse Deus. Agora, o caminho para encontrar fontes no deserto é o caminho da oração. A gente precisa voltar à prática do clamor. Culto é bom, louvor é bom, pregação é boa, grupo pequeno é bom. Mas tem fonte que a gente só abre com a oração. Eu vim pregar para gente que está sentado no deserto sem saber o que vai fazer. Deus está dizendo: eu posso abrir uma fonte no deserto. O próprio Jesus poderia, como Sansão, guerrear, avançar, combater. Mas Jesus sabia que tinha coisas que só o clamor resolvia. É por isso que Lucas, Marcos, Mateus vão registrar: Jesus se retirou para orar, Jesus subiu ao monte para orar. E Jesus então pediu licença para o pessoal atravessar para o outro lado, e ele se retirou para orar. E Jesus no Getsemane, ele orou. E na cruz, quando ele olha e vê aquela multidão, ele ora. E Jesus, ele quando está na casa de Pedro, ele ora. E quando Lázaro está morto, ele ora. Jesus sabe que tem coisas que a gente não resolve, tem coisas que fogem do nosso controle, mas o Deus a quem nós servimos é um Deus que pode resolver naquilo que a gente achar que não dá mais. Deus diz: uou, eu tenho fonte. É por isso que Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Rios correrão dentro do seu ventre. Rapaz, eu estou sentindo um negocinho. O que é? É o rio correndo. É Deus dizendo: você não vai morrer, você não está sozinho. Uramato e contarama, eu sei do lado da cama que você dorme, eu conheço a fechadura do seu quarto, eu sei a sandália que você calça, eu sei os boletos que você tem que pagar, eu sei os seus medos. Eu tenho um rio para correr dentro de você. Clama a mim e responder-te-ei. Alguém crê que Deus responde aqui? Diga alguma coisa a esse Deus. Ah, que coisa linda! Quando você olha, uau, que imagem linda! Vou começar a mensagem de volta. Que sensacional! My dream to speak in my church. É isso? É mais ou menos isso.
Eclesiastes 10 diz, versículo 10: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve por mais força. Eu vou repetir: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve por mais força. Mas se tiver afiado, eu sei que você nunca cortou lenha, nem quem tem cara de que cortou lenha aqui, mas tem gente que cortou picanha. Oh my God! Eu nunca dei valor a passar faca no esmeril. Eu nunca dei valor, mas eu passei a fazer churrasquinho na varanda do meu apartamento. Quando o corte está afiado, é só uma vez. É menos força, é menos energia, é menos tempo. A gente está gastando muito tempo, a gente está gastando muita energia. George Miller, um grande teólogo que eu respeito e admiro, ele disse: um crente pode fazer mais em 4 horas depois de empregar 1 hora de oração do que trabalhar 5 horas sem oração. Abraão orou e foi chamado amigo de Deus. Isaac orou e colheu 100 vezes mais em tempo de crise. Jacó orou e prosperou na casa do sogro que queria a morte dele. Moisés orou e Deus não destruiu o povo no deserto. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Eliseu orou e o menino reviveu. Josafá orou e Israel venceu. Daniel orou e Deus revelou. Ana orou e Deus enviou, não um filho, o maior juiz de Israel. E o sacerdote está bêbada coisa nenhuma. Eu estou afiando o machado. Jeremias orou e Deus lhe deu graça para suportar opositores. Ezequiel orou e foi levado aos céus em visões. Abacuque orou e viu Deus montado em seus cavalos, lutando pelo seu povo. Jesus orou para começar, Jesus orou durante, Jesus orou no final. Susana Wesley orou e influenciou seu filho John Wesley. Uma avó anônima orou e Deus enviou D.L. Moody para a Inglaterra. John Knox orou e causou temor e tremor na rainha da Inglaterra, que chegou a dizer: eu temo mais orações de John Knox do que 10.000 exércitos contra nós. Eu quero orar por você. Tem fonte que Deus quer abrir. Eu quero que você feche os seus olhos. Oh Mansuyama, Espírito Santo, meu amigo, meu protetor, meu ajudador. Aqui estão os teus filhos. Crises internas, medos, ansiedade, temor, fraqueza, no casamento, no trabalho, na vida ministerial. Parece que o Senhor já não nos enxerga mais. Estamos sentados num deserto e já lutamos tanto, já alcançamos tantas pessoas, já derrotamos o inimigo 1000 vezes. Mas essa necessidade interna está nos frustrando, está nos deprimindo. Abre uma fonte no deserto, traz água, traz alento, traz vida. O Senhor pode soprar vida aqui nesta casa. O Senhor pode devolver o ânimo, o Senhor pode trazer renovo, o Senhor pode pôr esse homem de pé outra vez. E nada melhor do que um dia comemorativo, o Dia dos Pais, para levantar esse homem, para continuar lutando. Senhor, tira essa mágoa, esse ressentimento que está secando a estrutura do teu filho. A traição sofrida, a covardia sofrida, o descaso sofrido. Eu não sei o que secou o interior do teu filho, mas o Senhor tem fonte que
pode correr dentro do ventre desta igreja. O Senhor pode trazer hoje alento. O Senhor pode devolver a formosura ao rosto. O Senhor pode devolver a paz. O Senhor pode devolver. Oh Espírito Santo, o Senhor está nesta casa esta manhã. Traz o consolo. Devolve a vontade de celebrar, de cantar. Devolve a vontade de trabalhar, de lutar pelos sonhos. Senhor, cura os teus filhos esta manhã. Aqueles que entraram aqui com sede interna, flui com teu rio esta manhã. A ti a honra, a glória e o louvor para sempre.